Olá a todos, vamos para mais um vídeo sobre o livro de Enoque. E hoje eu vou começar outra vez com uma curiosidade e depois eu vou citar mais alguns livros de teologia, como sempre vem fazendo. Acho que a primeira curiosidade que eu mostrei para vocês foi sobre o último vídeo, o último filme feito sobre o Drácula, né? Uma história nunca contada. E hoje a curiosidade que eu vou trazer para vocês é sobre um seriado muito conhecido, somente o pessoal que curtiu muito a televisão na década de 60, 70. E muitos jovens também acho que assistem, porque é muito reprisado nas TVs, tem certas TVs que reprisam esses seriados, né? O seriado é esse, A Feiticeira. Acho que muita gente conhece, né? Estrelado pela, acho que é Elizabeth Montgomery. Eu vou ler com calma. Então depois eu vou trazer mais detalhes. Eu vou começar com uma leitura de alguns versículos da Bíblia sobre feitiçaria, encantamentos, magia. Pelo menos uns 3 versículos. Depois eu vou completar o meu pensamento. Então vamos em Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado? Em Números 24, versículo 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro de encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. Deuteronômio 18, de 9 a 13. Quando entrares na terra do Senhor teu Deus, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Tem mais versículos, eu vou citar só os livros. 1 Samuel 15, 23, 2 Reis 17, 17, 2 Reis 21, 6, 2 Crônicas 33, 6, Isaías 2, 6, Isaías 8, 19 a 20, Isaías 47, 12, Miqueias 5, capítulo 5, versículos 11 e 12, Malaquias 3, 5, Atos 8, 9, Atos 13, de 6 a 8, Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, de 14 a 15. Só para deixar claro, que encantamento, feitiçaria e magia existe, né? Tanto que Deus sempre precaveu o povo israelita, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui uns versículos do livro de Enoque. Talvez lendo vocês vão perceber. Quem conhece o seriado vai perceber o que eu quero dizer. No livro de Enoque, capítulo 69, o subtítulo é Nomes e Delitos dos Anjos Caídos. Depois desse julgamento, eles, os anjos do juízo, né, os aterrorizarão e os farão gritar, no caso os anjos caídos, porque eles mostraram esse conhecimento das coisas secretas para aqueles que habitam a terra. Agora, eis que eu estou nomeando os nomes daqueles anjos. Esses são os seus nomes. O primeiro deles é Semiasa, ou Semiasa. O segundo é Aristaques. O terceiro, Armen. O quarto, Cocapiel.
Aí eu pulo para o versículo, eu pulei algumas frases. Aí eu vou para o versículo 3. Estes são os chefes de seus anjos, seus nomes, seus centuriões, seus chefes sobre cinquentenas e seus chefes sobre dezenas. O nome do primeiro é Iecom. Ele é o que seduziu todos os filhos dos anjos, os levou para baixo sobre a terra e os perverteu com as filhas dos homens. Aí eu vou pular para o versículo 6. O terceiro era chamado Gader-El. Este é o que mostrou aos filhos dos homens todos os golpes mortais, o qual enganou Eva e mostrou aos filhos dos homens como fabricar armas mortais, tais como o escudo, a armadura, a espada para a guerra e todas as outras armas mortais. Aí eu pulo para o versículo 12. O quinto é chamado... Claro que aqui já, no 12 já é um outro contexto, mas só para vocês terem uma ideia do que se trata. É que ele está nomeando os anjos, os chefes dos chefes e tal. Aí o versículo 12. O quinto é chamado Casadia. É ele quem revelou aos filhos dos homens os vários flagelos de todo o mal, o flagelo das almas e dos demônios, o esmagamento do embrião no útero para que ele seja triturado, o flagelo da alma, mordidas de cobra. Esse mordidas de cobra, no manuscrito que eu traduzi, tem uma nota de rodapé com variantes. Insolações também tem variantes. O filho da serpente, aqui que é interessante. O filho da serpente, cujo nome é Tábata. Esse é o número, eu vou continuar. Esse é o número de Casbeel, o chefe executor do juramento que ele revelou aos santos enquanto ele ainda morava no alto em glória. Seu nome era então Beca. E ele falou a Miguel, tal, e continua. Vou cortar por aqui. Eu acho que quem conhece o seriado, o nome que eu citei aqui, vocês vão perceber, é Tábata, né? E aí vou citar aqui uns versículos de Enoque, falando sobre encantamentos, feitiçaria. No 1 Enoque 7:1, ele fala assim: e eles tomaram esposas para si mesmos, e cada um, respectivamente, escolheu uma mulher para si. E eles começaram a procurá-las, e eles ensinaram a elas medicina mágica, encantamentos, o corte de raízes, e ensinaram a elas acerca das plantas. 1 Enoque 8:3. As maras ensinou encantamentos e o corte de raízes, e a Armaros a resolução de encantamentos. Baraquial, a astrologia. Cocareel, o conhecimento dos sinais. Tamel ensinou a observar as estrelas. E Asderel ensinou o curso da lua, bem como o engano do homem. Aqui tem uma variante, por causa do erro de manuscrito. 1 Enoque 65, versículo 6. Uma ordem foi enviada da corte do Senhor contra aqueles que habitam a terra, que sua condenação chegou, porque eles adquiriram o conhecimento de todos os segredos dos anjos, de todas as ações de opressão dos satãs, bem como de todos os seus mais ocultos poderes, de todos os poderes daqueles que praticam feitiçaria, de todos os poderes daqueles que misturam muitas cores, de todos os poderes daqueles que fazem imagens. Aqui eu vou continuar, pular uma parte aqui. 1 Enoque 65, versículo 10. E ele me disse, aqui é um anjo falando para Enoque, por causa dos anjos caídos. E por causa de sua injustiça, seu julgamento foi determinado, e não será retido para mim para sempre, por causa das feitiçarias que eles pesquisaram e aprenderam. A terra e aqueles que nela habitam serão destruídos. Tudo por causa da influência dos anjos caídos, das feitiçarias, encantamentos que eles ensinaram aos homens. 1 Enoque 94, 5. Eu estou lendo por cima, talvez não fique muito claro, mas o básico acho que dá para vocês perceberem. 1 Enoque 94, versículo 5. Aqui eu não me lembro agora se é Enoque ou Noé falando para os seus filhos. Guardai bem minhas palavras nos pensamentos dos vossos corações, e não deixeis que elas sejam apagadas dos vossos corações. Pois eu sei que os pecadores aconselharão os homens a realizar o mau ofício,
e todo lugar lhe dará as boas-vindas, e todos os conselhos dos pecadores e não diminuirão. Aqui não fica muito claro, eu acho que eu copiei errado, mas o forte do que eu quero passar, assim, o que a Bíblia fala sobre feitiçaria, magia, encantamentos e o livro de Enoque. E como eu estou falando eu falei que eu ia falar sobre a feiticeira, o nome que eu me prendi foi aquele, eu vou reler o versículo para vocês ficar claro. 69:12. E está nomeando os anjos. O quinto é chamado Casadia. É ele quem revelou aos filhos dos homens os vários flagelos de todo mal, o flagelo das almas e dos demônios, o esmagamento do embrião no útero para que ele seja triturado, o flagelo da alma, mordidas de cobra, insolações, o filho da serpente, cujo nome é Tábata. Versículo 12. Então, esse seriado, quem assistia, sabe que a filha do casal, no caso era essa feiticeira casada com um mortal, que não era mágico. Aí nasce uma filha. E eu vou contar depois o problema. No Novo Testamento tem uma pessoa que tem o nome Tábita, que algumas versões traz como Tábata. E no próprio seriado também a escrita tanto Tábita como Tábata, né? Eu vou mostrar também algumas fotos. E esse seriado, o que acontece? Era um casal, eles se encontram sem querer, eles têm vários encontros sem querer e começam a namorar. Ela é feiticeira, ele não, e eles começam a namorar e tal, e quando fica o noivo, ela tem que contar para ele, e ela acaba contando para ele que ela era feiticeira. Ele custou acreditar e tal, então ela consegue provar para ele que é feiticeira e tal, e acabam casando. O que acontece? A mãe dela, a feiticeira, também feiticeira, que por sinal o nome dela é Endora, que por coincidência lembra também aquela feiticeira de Endor. A história do rei Saul, que desobedece a Deus e vai consultar uma feiticeira. A passagem de 1 Samuel, capítulo 28. Acho que muita gente conhece, uma passagem muito complicada. E aí vocês percebem, né? O nome dela é Endora. E essa feiticeira é de Endor. É uma curiosidade. Aí, o que acontece? A mãe dela, ela não gosta de mortais. E aí, com muito custo, eles se casam e tal, e a mãe sempre importuna eles, né? Ela nunca aceitou o casamento dela com um mortal. Só que no seriado, é um seriado engraçado, então tudo que ela faz se torna engraçado. Ela sempre apronta, faz mágicas, tal, transforma ele em animal, tal, tanta coisa. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Agora, o ponto interessante desse seriado é que quando nasce a filha deles, inclusive depois eu vou colocar nos comentários, na descrição desse vídeo, eu vou colocar 2 links de 2 trechinhos desse seriado, que é justamente com relação quando nasce a menina chamada Tábata. E quando eles começam a conversar sobre a menina, eles pegam ela no colo, tal, começam a conversar e eles falam, puxa, e o nome dela? Como é que vai ser o nome dela? Aí a Samantha fala assim, que tal Tábata? Aí ele toma um susto, né? De onde você achou esse nome, né? Que tal? Aí ela confessa que foi a mãe que queria esse nome. Ele não gostou muito, mas o interessante é que com muitas manobras da mãe, acaba prevalecendo esse nome, Tábata. Por que Tábata, né? Ela sendo uma feiticeira que não gostava de mortais, e acaba prevalecendo Tábata. Aí vai. Inclusive
Outra curiosidade também que eu também achei interessante é que depois de algum tempo nasce mais um irmãozinho, né, dela e nasce sem poder. E por coincidência o nome dele é Adam, no caso Adão. Então são curiosidades desse seriado, né? E o que acontece? Eu vou... Para vocês perceberem que a escrita também pode ser Tabata, nessa foto que eu peguei na internet, vocês veem a menina, a Tabata, inclusive eram gêmeas. E para facilitar o trabalho de gravação, a lei americana permitia que os menores trabalhassem no máximo 3 horas. Então, quando elas eram gêmeas, eles fizeram um esquema de trabalhar 3 horas cada uma. Então, aumentava a produção da gravação. E aqui eles estão no cenário, né? Então, você percebe a cadeira Tabata e Samantha. Então, a pronúncia está como Tabata. Aqui mais uma outra propaganda, né? Aparece ela, o esposo e a mãe, né? Endora. Embaixo, como o primeiro personagem que fazia o papel de James Stephens, né? Ele ficou doente, teve que abandonar o seriado, aí passou para ser outro personagem, né? Assumiu. E aqui a Tabata, que depois ela continuou fazendo um seriado, depois que ela ficou adulta, fizeram um seriado, aí a escrita está Tabita, né? Só vocês verem que é Tabata, pode ser Tabata como Tabita, né? E só que esse seriado de Tabita parece que não foi para frente. E a personagem também que é muito interessante, que sem ela não teria graça o seriado, é Endora. Que eu acho interessante o nome dela se parecer com o nome Endor, na feiticeira de Endor, no caso do Samuel, na Bíblia, rei Saul. Depois eu vou colocar na descrição esses seriados, os vídeos curtinhos, que uma versão em inglesa e outra em português, né? Do vídeo falando, vocês vão ver que a pronúncia nos dois é Tabata. Eu vou colocar na descrição, quem quiser assistir é curtinho, coisa de 5 minutos cada um. Aí vocês vão... No caso, eu quis trazer essa curiosidade, porque não seria coincidência. Como o livro de Enoque ele influenciou muito desde a antiguidade, então, para mim não resta dúvida que esse nome ele vem desse anjo, desse anjo caído, né? Então eu até anotei aqui no caso da edição de Charles, de 1893, vocês veem aqui em amarelo, no caso termina com temudo. Na edição dessa que eu publiquei, o livro de Enoque em português, já imprimi aqui, tem em amarelo, Tabata, tem um apóstrofe depois de Ba. Aí eu fui separando aqui algumas traduções. Esse é do Schode, também é uma tradução muito antiga, importante. Vocês percebem? Alguns estão temudos, mas na versão que eu traduzi é Tabata. Essa é em alemão, Fleming. Eu já mostrei no primeiro vídeo essa edição. Só para deixar documentado, está em alemão, Tabat. Tradução francesa, François Martin, está como Tabait, da versão francesa. O do Charles, tal, também é Tabata. Italiana.
italiano também é Tabait. Só uma curiosidade. É isso aí. Agora a versão que eu traduzi, vocês veem que é Tabata mesmo, né? É o professor Efraim Isaac, que traduziu do manuscrito mais antigo, etíope. No caso foi Tabata. Deixa eu ver aqui no caso do Dilman. O Dilman também. Ele traduziu como Tabat, com T mudo no final. Então é isso. Ao meu ver, não é coincidência. Quem produziu esse seriado, logicamente, eles conhecem, eles têm assim, são pessoas pesquisadores e tal. Isso aqui, por eu tratar nesse assunto, no primeiro vídeo eu mostrei, mas não sei se ficou, depois eu assisti o vídeo e parece que ficou cortado essa imagem. Esse aqui é uma edição que inclusive eu tinha duas, e eu eu doei para a Faculdade Mackenzie, a Biblioteca de Teologia, e o título é esse. Para quem se interessar, depois quiser pesquisar, é muito interessante. Fala dos nomes dos anjos, de alguns nomes dos anjos, né? Não custa nada mostrar para vocês. Aí ele vai falar de cada anjo. No caso aqui não consta a Tabata, mas é uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Antes de prosseguir também, eu queria citar uma... Eu espero que tenha... mais quem conheceu esse seriado e que vai entender o que eu quero dizer, né? Tabata... Quem assistiu acho que não esquece, né? Tabata ficou na memória da gente, que era um seriado muito engraçado. E eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que o livro de Enoque influenciou, né, o nome. Tenho quase certeza. Então, agora eu queria citar um outro caso aqui. Muitos que lutam contra o livro de Enoque, inclusive muitos livros de teologia, alguns, eu vou mostrar alguns aqui, acho que é 2 ou 3. O livro de Enoque, ele é muito importante com relação ao termo filho do homem, né? Depois de muitas pesquisas, já é de total conhecimento que o livro de Enoque a citação do filho do homem é mais antiga do que o livro de Daniel. Apesar que o livro de Daniel, quando trata filho do homem, é uma referência ao povo, né? É o povo de Israel. E o livro de Enoque, quando ele fala filho do homem, ele está tratando de um ser pré-existente. Como eu falei no vídeo anterior, ele é um ser pré-existente, que existe antes de todas as coisas. Antes que existisse toda a criação, ele existe, né? Ele estava com Deus. E o que acontece? No livro de Enoque, no livro das parábolas, onde tem esse termo, antes dessas novas descobertas, pesquisas e tal, tem uma passagem de Enoque que dá a entender que o filho do homem poderia ser o próprio Enoque. Um anjo chega para Enoque e chama ele de filho do homem. E muitos pesquisadores que já tendenciando a ignorar o livro de Enoque, que eles aproveitaram dessa deixa e começaram a fazer estudos querendo dizer que o livro de Enoque ele não tem base, não tem validade, porque lá está falando que o filho do homem é Enoque, não o Messias, né? O que acontece? Aí a pesquisa avança muito. E como eu citei também no primeiro vídeo, existem os maiores pesquisadores no mundo sobre esse assunto, a literatura do Segundo Templo, que o principal texto, na verdade, é Enoque.
E eles se reúnem a cada 2 anos em algumas cidades da Europa e se reúnem dezenas de pesquisadores, os achados de Qumran, as novas descobertas, novos estudos. Então e nesses encontros eles fazem uma edição de um livro. Até eu marquei aqui. Eu tinha mostrado também, agora faltou alguns livros aqui. Só para vocês terem uma noção. E nesse aqui, vocês veem aqui, ó. Enoque e o Messias, filho do homem. Ele é um dos estudos com mais novidades atualmente. Apesar que isso aqui já é 2007 e a pesquisa avança, tem muita coisa a mais. Então eu queria trazer isso aqui para vocês. Isso aqui é a introdução, acho que é um índice, né? Tem uma introdução, índice. Vocês verem os assuntos. Quem tiver curiosidade, depois para o vídeo e dá uma olhadinha. Esses aqui são os maiores pesquisadores da área. Então o que acontece? Sobre esse assunto, o pesquisador, um dos maiores pesquisadores, J.J. Collins, inclusive esse livro aqui eu já mostrei em um dos vídeos, eu peguei a foto para ficar menos volume aqui, editada pela Paulinas. Ele aponta para essa edição do J.J. Collins, onde ele explica esse assunto, né? E eu vou ler para vocês aqui uma síntese do que foi dessa problemática. No final do livro das parábolas, ou conhecido também como similitudes, capítulo 71, versículo 14, o Filho do Homem é identificado com o próprio Enoque, onde Enoque, subindo aos céus, é assim cumprimentado por um anjo. Você é o Filho do Homem, nascido para a justiça e com quem ela habita. No caso, a justiça. A justiça do antecedente do tempo, ou o ancião de dias, nunca te abandonará. Pronto, temos aqui um sério problema textual e de interpretação do texto, pois o final do livro das parábolas é marcado pelo relato na primeira pessoa, que sugere uma clara distinção entre Enoque e a figura do Filho do Homem, e pela afirmação da preexistência do Filho do Homem, 1 Enoque 48:3. Para J.J. Collins, J.J. Collins é um dos maiores especialistas também na área. Para ele, isso se justifica pelo fato de haver duas figuras de Filho do Homem. Aqui que é importante. Uma celestial, pré-existente, divina, e uma identificável com a figura de Enoque, como o justo entre os seres humanos. O Enoque terrestre é um ser humano semelhante ao Filho do Homem, celestial, e é exaltado a ponto de partilhar o mesmo destino. Segundo 1 Enoque 62:14 e 7:17, outros seres humanos justos também poderão gozar a eternidade dos dias com aquele Filho do Homem. É o que a gente vê na Bíblia. Enoque é o primeiro entre os justos nascido na terra, mas ele deve ser distinto de sua contraparte celestial. Então, nesse livro aqui está explicado isso. A partir da página 196 desse livro. Tem a explicação. Eu não peguei ele para ficar muito volume. Então vocês vão ver alguns comentaristas que não conhecem o livro de Enoque, estão desatualizados, porque esse livro aqui, para vocês terem uma ideia, ele é de 95. É de 95. E foi reeditado, agora a segunda edição, em 2010. Então, como eu sempre bato na tecla, né? Aqui no Brasil os pesquisadores, é muito fraca a pesquisa sobre Enoque, né? E alguns que se metem a falar, eles pegam comida pronta, né? Eles não vão atrás da pesquisa
atual, que está em pleno desenvolvimento. E essa questão do Filho do Homem, alguns ainda temem em afirmar que Enoque é mais novo do que Daniel, né, nessa questão, mas o livro de Daniel já é consenso, é mais antigo do que o livro de Daniel. O livro de Enoque, ele já está... As partes mais antigas do livro de Enoque, pesquisas já apontam para, como já citei em outros vídeos, há 5 séculos antes de Cristo. Para alguns, para muitos, ele é mais antigo do que a citação de Gênesis, naquela questão de 6:1 de Gênesis. O livro de Enoque é mais antigo. Só que aqui no Brasil existe muita resistência, né? Infelizmente. Mas faz parte, a gente não pode criticar porque as pessoas não conhecem, né? E ficam naquele mundinho, né? Mas a pesquisa está avançando muito, não tem como fugir. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Então eu vou citar mais alguns livros aqui para vocês. Eu vou começar com aqui, mas esse aqui eu não vou citar detalhes, porque depois eu aproveitei só para fazer uma pincelada. Esse livro lançado pela Loyola, Os Atos dos Apóstolos, de Rinaldo Fabres, Bíblica Loyola número 3. Na página 365 ele vai falar sobre um tipo de literatura, discurso de adeus, dos patriarcas e tal. E depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Tem esse livro muito interessante. Los Discursos de Adiós, de Gênesis 49 até João 13, capítulos 13 até 17. É muito interessante. Eu citei assim só para mim não esquecer, depois eu vou ter que mostrar para vocês alguns detalhes desse livro, muito interessante. Então eu vou começar mostrando para vocês aqui da edição Loyola, Edições Loyola, do autor Giovanni Ancona, Escatologia Cristã. Que, como sempre eu faço, né? Pego algumas citações interessantes e leio para vocês. Páginas 57 e 58. Aqui fala, na página 57, Origens da Apocalíptica. Ao pesquisar as origens da Apocalíptica judaica, deixamos-nos guiar por Paulo Sacchi, conhecido estudioso, ele é italiano, conhecido estudioso da história do judaísmo, que propõe um conjunto de reflexões cientificamente motivadas e, por isso, fortemente partilháveis. Até os primeiros anos da década de 70, era convicção comum entre os estudiosos que o período da Apocalíptica se estendia num arco de tempo que ia de 200 anos antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Mas em 76 foi publicado por J.T. Melik um fragmento de Qumran referente ao livro de Enoque, etíope, que põe em questão a data tradicional da Apocalíptica, afastando-a para trás no tempo, 400 anos antes de Cristo. Como eu sempre falo, eu sempre repito aqui para vocês perceberem. Um dos principais textos que foi achado em Qumran é Enoque. E vocês podem perceber que muitos, quando falam dos textos de Qumran, nem citam Enoque. É interessante. Mais um trechinho que vocês têm ideia. Com base nessa descoberta e na consequente reflexão a que submete seus estudos anteriores, Sacchi reconstrói a história e o desenvolvimento da Apocalíptica, afastando-a das convicções comuns. Nesse sentido, o nascimento da Apocalíptica não deveria ser posto no período da crise dos Macabeus, segundo século antes de Cristo, mas antes ainda, por volta de 400 antes de Cristo, repetindo, quando se desenvolveu dentro do judaísmo um movimento religioso que propôs ideias de fundo alternativas à tradição oficial de Jerusalém, que tiveram um desenvolvimento próprio, embora não de modo absolutamente autônomo.
Com efeito, pode-se encontrar certa influência das ideias próprias da apocalíptica sobre pensamentos do arco oficial e sobre o essênio, assim como as ideias desses últimos podem ser encontradas em escritos apocalípticos, embora pertencentes ao último estágio de sua sistematização. Aí vai. Só para ficar bem claro, né? Aqui ele fala assim, do esquema, ele vai citar, ele vai destrinchar o livro de Enoque, né, as suas seções. Ele fala, do esquema acima, compreende-se que o primeiro livro de Enoque represente a continuidade da tradição religiosa dos apocalipses. É só isso. Quer dizer, tem mais coisas, né? Tem muito mais coisas. Só para vocês terem uma ideia do que ele fala, né? Na página 67... Uma outra questão também que é muito combatida é sobre a imortalidade da alma. Na página 67, ele fala, o autor aqui ele fala, a ideia da alma imortal é um primeiro patrimônio da escatologia dos apocalipses judaicos. Muito importante. Embora não se torne neles objetivo de grande retomada temática. A ideia da imortalidade, com efeito, encontra-se substancialmente em duas obras, postas nos extremos dos estágios de desenvolvimento da história apocalíptica. Primeiramente, 1 Enoque, capítulo 55, e Apocalipse de Sofonias. O livro dos vigilantes contém o primeiro testemunho sobre o conceito de alma imortal. Aí que segue. E na página... Não, aqui não vou continuar não, já citei muito, né? Vocês verem, são temas muito debatidos, né? Mas o livro de Enoque, como sempre falo, ele serve como um enfrentamento de desconstrução desses temas, né? Página 201, 202. Vou falar dessa obra aqui, publicada pela Paulinas também. Massimo Grilli, Maurizio Guidi, Elisbieta M. Obara, Comunicação e Pragmática na Exegese Bíblica. Os temas difíceis. Página 201, 202. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o céu. Aqui está falando o versículo sobre bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha um trechinho aqui. Ele fala assim, a perseguição, como as últimas duas bem-aventuranças, oferece uma tonalidade importante à abertura do discurso programático, levando a pressagiar um desenvolvimento importante na continuação do Evangelho. A justiça mencionada aqui não tem conteúdos diferentes daquela desejada pelos famintos e sedentos. Trata-se sempre do beneplácito divino, ansiado por aquele que acredita, mas que agora se torna motivo de perseguição. A formulação no prefeito Roy de Diominoi, eu não ia nem citar esse grego, caracteriza o estado de perseguição como uma constante na vida de fidelidade a Deus e ao seu beneplácito. É quase como se a perseguição dos que creem não fosse uma condição contingente e ocasional, mas assumisse os contornos de uma necessidade histórica. O tema era difuso na Apocalíptica. Em 1 Enoque se lê: o Senhor destinou-lhes uma recompensa, porque demonstrarão amar mais o céu do que a vida no mundo. Glorificaram-me, Deus falando, mesmo se pisoteados pelos homens, padeciam injúrias e calúnias e eram ultrajados por eles. Enoque 108:10. Eu peguei assim,
É que eu tinha separado há uma semana e eu não tinha me precavido para ler. Mas é uma obra muito interessante. Tem uma obra aqui também da Paulus, o autor é Robin Scruggs. O Jesus do Povo. Trajetórias no cristianismo primitivo. Aqui na página... Página 283. Deixa eu procurar aqui. Continuando aqui, na página 64, o título é O Líder dos Eleitos. Também ecoa nas tradições evangélicas primitivas a noção encontrada em 1 Enoque de que no céu o Filho do Homem será o líder do rebanho dos eleitos. Em 1 Enoque 62, versos 11 a 15, os eleitos destinam-se à alegria da eternidade. Ali ele leu um versículo, né? Só um versículo para não ficar muito longo o vídeo. Aqui tem uma obra da Loyola, Edições Loyola, Bíblica 21. O título é O Evangelho de Mateus e o Judaísmo Formativo, o mundo social da comunidade de Mateus. Na página 37, tem um segundo texto. Muitas outras comunidades sectárias desse período usavam a lei para dar apoio e explicar suas posições e para denunciar as oposições de seus oponentes. 1 Enoque descreve os pecadores opressores como pessoas que alteram a palavra da verdade e pervertem a lei de Deus. 1 Enoque 92, verso 2. O capítulo 104 é consideravelmente detalhado no que se refere ao modo como os pecadores corrompem as Escrituras e ao fato de que a comunidade dos justos possui verdadeiramente a lei e seu verdadeiro entendimento. Aí ele vai ler um trecho de Enoque, eu não vou ler porque para não ficar comprido. Como vocês perceberam, essas partes essas citações que eu estou fazendo para vocês são testemunhos de teólogos, não sou eu que estou falando, afirmando nada. Eu simplesmente estou dizendo, passando para vocês o que os teólogos falam, só isso, mais nada, historiadores, né? E eu não estou inventando nada. Nada. Aqui tem um livro interessante também, um livro muito antigo e é baratinho, pela estante virtual, quem quiser comprar, vi vários por R$10, da Edições Loyola. A serviço do Evangelho, estudos em homenagem a J.A. Ruiz de Coppergy, em seu 80º aniversário. Aqui na página... Página 234. E aqui tem a numeração dele é do lado aqui da página. Confunde a gente. 2, 3, 4. Aqui ele falando assim do livro do... Eu estou pegando o bonde andando aqui no...
página 234. Ele fala: o Filho do Homem é um personagem que se encontra no livro de Daniel 7:13 e no livro das parábolas de Enoque etíope. Aqui ele fala, composto no século XI a.C., está muito desatualizado. Aí ele fala: em Daniel é uma figura pessoal e, ao mesmo tempo, comunitária, representando o povo de Deus, como eu falei no início. Sua colocação sobre as nuvens do céu e seu acesso ao trono do Altíssimo, 7:18, indicam que sua dignidade não é meramente humana. Na literatura extra-bíblica, no caso de Enoque, trata-se de uma pessoa individual que, desde sempre, está junto de Deus, destinada a aparecer na hora do julgamento final para restaurar a justiça. Sua dimensão transcendente é inequívoca. Aqui ele vai falar demais sobre a pré-existência de Jesus. É um livro muito interessante, muito bom. Como eu citei no livro anterior, também, eu gosto de afirmar isso, com o advento da internet, como ficou fácil de todo mundo fazer vídeo, falar, nunca houve com tanta força, uma tentativa de desconstrução de Jesus. O Jesus divino que se fez carne. Então, precisa tomar muito cuidado. E quem vem acompanhando meus vídeos, as citações, é inegável. Todos os teólogos, quando vão tratar do Filho do Homem, é um ser pré-existente. Não tem como... passou disso é invenção. É invenção. Isso eu falo assim abertamente, é invenção. Pessoas que querem inventar para ganhar likes, para ganhar inscritos, porque quanto mais absurdo, mais audiência a pessoa tem, né? E não sabem a seriedade com que estão mexendo, né? Aqui no caso, na página 108, aqui nesse livro, tem pouca citação, mas eu vou citar ele, não custa nada. Da editora Sinodal com a IEPG. O Wolfgang Schlager, Ética do Novo Testamento. É um livro antigo. Ele está falando de Mamon. Ele fala: embora não haja comprovação para a identificação entre Mamon e Satanás, de fato, o Mamon acaba assumindo o papel de um antideus ou de um rival de Deus, a saber, quando toma conta do ser humano e ganha sua confiança, quanto à contraposição entre o amor a Deus e ao dinheiro, assim como ao mundo. Enoque etíope 108:8. Para quem estiver interessado, dá uma olhadinha. Enoque fala muito sobre os ricos, né, que não se atentam aos pobres, né? Esse livro aqui, ele é português. Tem umas pessoas também de Portugal que já entraram em contato comigo, né? Então, sempre que eu encontro o livro em português, sempre gosto de citar. Joaquim Carreira das Neves, Evangelhos Sinópticos, prefácio de João Duarte Lourenço, Universidade Católica Editora, de Portugal. E na página 34, ele fala, a literatura enoquiana, assim chamada por causa do nome de Enoque, ficou muito célebre nos séculos 2 até 1 a.C. e acabou depois por influenciar alguns ambientes cristãos. Na questão messiânica, merece a nossa atenção o livro das parábolas de Enoque, ou similitudes, em que a personagem central tanto é apelidado
o eleito, como o Filho do Homem, e de Messias, 1 Enoque 48, 10, 52, 4. Aqui que é importante, trata-se de uma figura de características divinas. Vou ler bem devagar. Que existe antes da criação do mundo. 1 Enoque 48, 2 a 3 e versículo 6. Está cheio de poder e sabedoria de Deus, que o conserva escondido até chegarem os tempos previstos para a sua ação como libertador e juiz, para castigar os poderosos e garantir a salvação dos eleitos, que ressurgirão e viverão com ele. No caso, ressuscitarão, né? Sem voltarem a morrer. 1 Enoque 6, 61, 1 a 2 e de 5 a 8. Aí ele vai ler um texto de Enoque, né? Na página 38, a imortalidade da alma. Quanto à imortalidade das almas, já se defende a vida da alma depois da morte e por ocasião do juízo final, em regiões chamadas os vales do ocidente, onde as almas serão julgadas e os justos gozarão dos frutos da árvore da vida, junto de Deus. Livro dos Vigilantes, Enoque Etíope, 22 e 22, 5. Tem mais, acho que tem mais coisa anteriormente, mas aqui é importante, com relação à imortalidade da alma. E a preeminência de Enoque, né, no caso 149. Segundo a maioria dos autores de teologia, né, o texto mais primitivo que chegou até nós é o de Enoque 46, de 1 a 48. Vale a pena transcrever partes mais importantes. Ele vai citar aqui o livro das parábolas, no caso. Ele fala assim, a figura do Filho do Homem aparece exclusivamente na literatura apocalíptica, sobressaindo no livro de Daniel, nas parábolas de Enoque e 4 Esdras. O 4 Esdras tem menos importância, porque é um texto judaico do primeiro século depois de Cristo, onde se misturam ideias judaicas e cristãs. Aí ele vem, segundo a maioria dos autores, o texto mais primitivo que chegou até nós é o de Enoque. Reafirmando o que eu já disse anteriormente. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Como eu disse já anteriormente, tem pessoa que fica furiosa de eu falar isso, mas eu não estou falando de mim, estou falando dos pesquisadores, né? Aí tem um livro aqui em espanhol, do Júlio Trebole, Imagem e Palavra de um Silêncio, a Bíblia em seu mundo. Júlio Trebole Barreira é professor do Departamento de Estudos Hebreus e Aramaicos da Universidade Complutense de Madrid. Ele foi diretor do Instituto de Ciências das Religiões da mesma universidade e membro do Comitê Internacional da Edição dos Manuscritos do Mar Morto. Aí na página 220, ele vai falar também do Filho do Homem, né? Ele fala assim, a interpretação messiânica dessa passagem de Daniel surgiu em todo caso muito pronto, né? Pois se encontra nas parábolas de Enoque, olha o que ele fala. E no Novo Testamento. Nas parábolas de Enoque, o Filho do Homem aparece sentado sobre o trono de glória. 1 Enoque 62, 5, 69, 27 e 29. O personagem é designado também como Messias, 48, 10. Se trata de uma figura celestial pré-existente, exatamente, e exaltado. Um rei humano exaltado. Então, mais uma... Não tem como fugir. Todos os pesquisadores sérios... É porque está escrito, né? Não tem o que inventar, né? Não tem o que inventar. Esse livro é da... esse editor aqui, eu não falei, Editorial Trota. Editorial Trota. Esse aqui também é da Loyola.
Bíblica 17. Jesus e o mundo do judaísmo. Geza Vernes. Aqui eu vou citar ele faz uma citação de Cullmann. Ele fala assim, é um testemunho de Cullmann, né? Ele fala, há uns 20 anos, há uns 20 anos, Oscar Cullmann escreveu: chegamos à seguinte conclusão quanto ao conceito judaico do Filho do Homem. Ele é um ser celeste, ora, oculto, que só vai aparecer no final dos tempos. Encontramos essa figura exclusivamente escatológica em Daniel, no livro de Enoque e em 4 Esdras. É isso aí. Depois a pessoa... senão não vou poder cortar aqui, vai ficar sem graça. E esse autor aqui, eu citei um testemunho de Cullmann, mas esse autor aqui, parece que ele cita, ele faz umas citações pegando naquele ponto de o Filho do Homem como sendo Enoque, né? Na verdade, não, ele cita vários autores, alguns autores que se pegam aquela parte que o Filho do Homem seria Enoque, mas totalmente já batido isso. Inclusive também, nesse livro também, é a mesma coisa. Eles se pegam nessa parte. Outro livro também que não está aqui, acho que eu já citei em algum vídeo, é de Alan F. Segal, Paulo, o Convertido, da Paulus. E aqui são as páginas que está a citação de Enoque. E é a mesma coisa, ele se pega como se o Filho do Homem fosse Enoque. Também ele está, como uma edição antiga, né, no caso, é uma tradução antiga, então ele está desatualizado, né? Tem essa obra também, é a mesma coisa, ele se pega muito como se fosse Enoque, o Filho do Homem fosse Enoque, também desatualizado. Comentário de Mateus, de D.A. Carson, da editora Shed. Mas eu vou citar aqui uma página 254, 255. Eu me perdi aqui para não demorar muito, eu não vou citar. Mas assim, o forte dele, assim, ele se pega como se fosse o Filho do Homem fosse Enoque. Tem um outro livro aqui também, O Novo Testamento e a Ceia do Senhor, Secretariado Nacional de Literatura, Enrico Mazza. Esse livro aqui, eu não sei, deve ser Portugal. É de Fátima. Tá o frontispício aqui. Isso aqui é um assunto que depois eu tenho muito material, preciso separar, é muito complicado. Ele fala sobre o calendário, né? O calendário solar, por outro lado, já está documentado pela primeira vez no livro de astronomia, anterior ao século III a.C. É um calendário arcaico anterior à reforma de Neemias, cujas características são as de ter 364 dias repartidos por 4 estações iguais, equivalentes a 52 semanas precisas. O ano é perfeitamente divisível por 7. Portanto, as festas caem sempre no mesmo dia da semana, e o primeiro dia do ano é sempre a quarta-feira, e esse é o 4º dia da criação. Ele faz assim ele vai discorrer sobre o calendário de Enoque, depois de jubileus. O povo de Qumran levava muito a sério a questão do calendário. Então eu só citei isso aqui, porque depois eu tenho muito material sobre calendário e afins, né? Correlatos.
Bom, pessoal, desculpe a atrapalhada aqui, mas assim, só retomando, né? Então eu trouxe uma curiosidade da seriado Feiticeira, com o nome Tabata. E uma coisa, né? Tabata é um nome bonito, é o nome de um anjo. Eles são anjos que se corromperam, mas o nome é bonito. E que, inclusive, né, tem um livro aqui que eu não sei onde é que eu deixei. Ele faz um estudo sobre o nome de cada anjo. Eu já deixei tudo. Então, os nomes, mesmo dos anjos caídos, todos eles têm um significado. Que nem Miguel, quem é como Deus. Cada anjo caído, todo o nome de cada anjo tem um significado, e são significados bonitos. Eles simplesmente caíram. Estou aqui. Essa obra eu ampliei para ficar mais fácil. Essa obra é Old Testament Anti-Semitic Studies, Chicago, 1908. E a obra de Nathaniel Schmidt, é um grande estudioso de línguas semíticas. Ele vai tratar aqui da linguagem original, das parábolas de Enoque. E aqui ele trata também, fala de Tabata, né? Tabait. Aqui uma versão que ele... Então, só para vocês verem aqui para não dizer que Tabata seja o nome de um anjo caído, não tem nada a ver, é um nome bonito. E aí, o que eu peguei aqui? Eu peguei o nome de alguns anjos caídos e aí o significado de cada um. Depois vocês podem printar e ver com calma. São nomes bonitos. O significado de cada nome. Ramiel, Deus é exaltado. Terael, Deus dá. Acaquiel, a terra de Deus, ou Deus determina. E assim vai, tudo nomes bonitos. Ietarel, Deus é Celso, Celso, é isso mesmo. Tumael, perfeição de Deus. Turiel, montanha de Deus. Lua de Deus é Sariel, a lua de Deus. E assim vai, são nomes bonitos, não tem nada a ver. É a mesma coisa você ter um filho e ele te abandona, mas ele continua. Você dá um nome bonito e o nome é um nome bonito, continua sendo bonito, não tem nada demais, né? Só para se fazer qualquer mal interpretação, né? Então fica assim, só para deixar bem claro, né? Com relação ao Filho do Homem, o estudo avançou muito, tem muita coisa. Eu não sei nem onde achar mais, tanta coisa que tem, né? E eu vou trazendo aos pouquinhos para vocês. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo. Eu me enrolei um pouquinho aqui, mas ficamos por aqui então. Até a próxima.